Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está chegando agora pela primeira vez. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aqui produzindo conteúdo para auxiliar você, professor da escola bíblica dominical, e você que é amante das escrituras. Que alegria ter você aqui nesse canal. Que alegria estarmos reunidos para aprendermos mais uma porção da palavra do nosso Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando o tema proposto pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema deste terceiro trimestre de 2023 é a Igreja e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Meu querido, esse trimestre nós estamos avaliando o seguinte, que Satanás, ele não vai vir dentro daquela mitologia brasileira, aquela cultura brasileira ou folclore brasileiro. Ele não vai vir de chifre, com tridente na mão, o olho vermelho e a capa preta, como muitos já imaginavam. Ele não vai vir de forma feia, ele vai vir bonito, ele vai vir elegante, ele vai vir com a travestido de intelectualidade, e nós temos observado que o império das trevas, o império do mal, ele se vale da política, da religião, da economia, da filosofia, da ideologia, da psicologia, da ciência, da arte, do cinema, tá certo? De todas as áreas do saber humano, porque ali ele vai deturpar, vai perverter e vai introduzir a sua semente maligna. E é sobre isso que nós estaremos estudando, né? Como nós vamos viver neste mundo dominado por esse espírito da Babilônia. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Leitura bíblica, Romanos capítulo 1, versos 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Na lição de hoje nós vamos compreender alguns elementos históricos. Você precisa ter em mente que a reforma protestante que teve à frente Martinho Lutero, ela pôs fim ao absolutismo
da Igreja Católica da época, porque a igreja ela dominava a política, a religião, a educação, toda a forma de produção da ciência. Qualquer outra forma de ciência ou de educação fora dos domínios da igreja, meu amado, era reprimido. Cientistas, pesquisadores, sábios, eles eram assassinados na fogueira da Igreja Católica. Então precisamos entender que dentro deste contexto, como uma forma de repúdio àquele pensamento religioso, aquele absolutismo, autoritarismo e arbitrariedades da Igreja Católica, a sociedade passou a desprezar a religião e a supervalorizar a ciência. É o período definido por muitos pensadores e filósofos como a Renascença, depois vem o Iluminismo, o Humanismo. Todas estas são ideologias e filosofias centradas no antropocentrismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. Desde então, a sociedade, os filósofos, o mundo, a Europa passa a o quê? Desprezar as verdades absolutas acerca de Deus e substituir essas verdades absolutas por verdades relativas e transitórias da ciência. Então a sociedade, o homem se apega à ciência, uma vez que ficaram durante séculos ou milênios até reprimidos aí por conta do poderio do absolutismo da Igreja Católica e do Papa. Então, desde então, a história passa a ser vista sobre a ótica humana e não mais sobre os atos da soberania de Deus. O mundo agora vai afirmar que não vive mais debaixo da ditadura do discurso religioso e vão se tornar agora adeptos e escravos do discurso científico. Desse movimento da Renascença vai surgir depois no século XVIII, XVII, XVIII, e vão pegar aqui o século XX, o iluminismo e o humanismo também foram ideologias e filosofias antropocêntricas, ambas centradas no homem, no seu potencial, nas suas realizações e na sua capacidade de se desenvolver e acreditar que ele é possível resolver todos os seus problemas de ordem sociais. No primeiro tópico da lição, nós vamos falar acerca do desprezo à verdade. Você precisa compreender que o mundo até então vivia na total repressão, arbitrariedade e absolutismo da Igreja Católica. Muitos homens pesquisadores, Galileu Galilei teve que se retratar. E a partir do que houve, então, a reforma protestante que veio questionar esse autoritarismo do Papa da Igreja Católica, a sociedade se vê livre daquele poderio, a Europa passa na Alemanha, depois na Inglaterra. Então houve um certo desprezo, desdém, birra para com a palavra de Deus, para com a verdade de Deus. Porque em nome de Deus, irmãos, em nome da fé, muitas pessoas foram mortas, torturadas, os direitos individuais não existiam, qualquer um que se levantasse contra a igreja perderia seus bens, posses, perderia a liberdade e até a própria vida. Daí a razão do desprezo para com a verdade de Deus. A impiedade e a injustiça. O homem na pós-modernidade revelou a total falta de amor e respeito para com Deus. Ele se mostrou alheio a
tudo que dizia respeito a Deus e a tudo que era tido como santo. Embora se sentisse autossuficiente, o homem se mostrava incapaz de trilhar os caminhos da retidão e da justiça. Todos os seus atos e pensamentos eram expressão da injustiça. Ele não respeitava nada e ninguém. Era cheio de si e egocêntrico. O que se destaca nesse período, descoberto como pós-modernidade, o período da Renascença? Meu irmão, esse período aí revelou a total falta de amor e respeito para com Deus. Como eu disse anteriormente, foram séculos, na verdade, milênio, debaixo da ditadura da Igreja Católica e do Papa. O pensamento religioso, o discurso religioso, ele se sobrepunha sobre os direitos individuais, a liberdade, a educação, tudo. A Igreja dominava a política, a religião, Deus, a fé e todo mundo daquela época, tá certo, querido? Então, nós vemos que quando as pessoas se libertam, elas criam uma imagem que o Deus católico, o Deus da Bíblia, era um Deus mau, repressor, e que a religião deveria ser desprezada. O pensamento, o discurso religioso precisava ser substituído pelo discurso científico. Daí a razão das pessoas se mostrarem alheias e indiferentes a tudo que dizia a Deus, a sua palavra, aos seus valores e aos seus princípios. E acreditando que estavam se libertando de vez de todas as formas, o homem, embora se sentisse autossuficiente, o que isto revelou? Que o homem ele era incapaz de trilhar o caminho da retidão e da justiça, porque todos os seus atos e seus pensamentos, irmãos, estavam voltados para as injustiças. O homem não respeitava nada e ninguém. Ele se revelou arrogante, soberbo, egocêntrico, ou seja, sai debaixo de uma escravidão da Igreja Católica e vai cair na escravidão dos seus impulsos, da sua carne, da sua tirania. Ou seja, somente trocou a coleira, tá certo? Mas o homem continuou preso e escravo. A insensatez humana. Deus se faz conhecido através da criação. Trata-se da revelação natural ou revelação geral. Por esta razão, o conhecimento acerca de Deus, ainda que de forma implícita, está acessível a todos os homens, por conta da sua arrogância, soberba e altivez. O ser criado persiste em negar ou fingir a inexistência do seu Criador. Se Deus existe, imagina o pecador, nem tudo lhe é permitido. Sendo assim, ele age como um louco e insensato, pois, crendo ou não, um dia ele terá que comparecer perante o justo juiz. Por que é dito aqui acerca da insensatez humana? Meu irmão, o conhecimento de Deus não está limitado somente a partir das Escrituras, somente a partir da Igreja. Na teologia existe um termo conhecido como a revelação geral ou revelação natural, e a revelação específica. A revelação natural é aquela que está acessível a todos os homens, a todos onde a mensagem do evangelho não chegou, onde a pregação não chegou, onde o judaísmo também não chegou, o pensamento judaico-cristão. Porque Deus se faz conhecido através da criação, através das suas obras. E Deus colocou no coração do homem a eternidade, tá bem? Então, ele crendo ou não, uma coisa é fato, ele terá que se apresentar perante o Criador, o justo juiz, tá certo? Então, um tanto que uma insensatez, uma loucura da parte do homem
agir como se Deus não existisse, porque a revelação de Deus está acessível a todos os homens. E outro sim, Deus colocou no coração do homem o senso de justiça, de verdade, do que é certo e do que é errado, tá bem? Então, essas pessoas serão julgadas e condenadas pela lei da consciência, do conhecimento. Aí nós vamos entrar dentro da questão das dispensações, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, e é essa dispensação que eles serão julgados, tá bem? Então, pensa assim o descrente, o ímpio, o pecador. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas se ele existe, nem tudo é permitido. Existem limites, regras, o padrão moral a ser vivido. Então, mesmo cogitando da possibilidade da existência de Deus, ou ter a certeza da existência de Deus, ele age de uma forma louca e insensata, porque ele não leva em consideração que um dia ele terá que encarar a Deus. E o pior lugar para encontrar com Deus será diante do trono branco de Deus, o grande trono branco de Deus, onde ele se assentará para julgar a todos. O culto à criatura. O homem foi criado como um ser adorador. Se ele recusa adorar o seu Criador, logo se renderá à adoração ao ser criado. Na atual cultura, a adoração é direcionada aos ídolos do cinema, da música, da arte e do esporte. O culto ao corpo é reforçado pela grande mídia. É ela que dita o padrão de beleza desejável. Ao culto ao prazer. Este torna o homem escravo dos mais pervertidos tipos de vícios. O que nós vemos aí? O homem, né, ele na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, lá para o lado do século XIV, mais ou menos, século XV, ele rompe com o discurso religioso, ele rompe com a ditadura do catolicismo e agora esse homem se acha livre para tocar, seguir a sua vida. Só que uma verdade antropológica e espiritual é que o homem foi criado como um ser adorador. O homem foi criado para adorar. Se ele não adora o Criador, se ele não adora o Deus revelado na Bíblia, ele vai adorar as coisas, vai adorar animais, vai adorar objetos, vai adorar os demônios, vai adorar os supostos espíritos da iluminação, tá certo? Iluminados. Então ele vai passar a adorar a criação. Ele vai passar a se envolver adorando a vaca, adorando o boi, adorando homens, adorando líderes políticos, como no Egito o faraó era tido como um deus, na Babilônia, nos países, por exemplo, na China. A imagem do governante, o líder principal, ele é adorado como um deus e reverenciado, a imagem dele em todos os lugares naquele país. Então, o homem vai acabar se adorando. E o que nós vemos aí na cultura atual, na cultura aí pós-moderna, nós vemos aí a adoração direcionada aos ídolos do cinema, os atrizes, atores famosos, os roteiristas, adoração direcionada aos ídolos da música, da arte, os jogadores de futebol, do esporte, tá certo, querido? Então há também o culto ao corpo, aquele culto do hedonismo, aquele culto que leva a pessoa a adorar a si mesmo. A pessoa vive em função da aparência e a grande mídia é que vai ditar o que é belo, o que é feio, qual é o estereótipo da mulher bonita, o estereótipo do homem bonito, do homem descolado, do homem virtuoso, da mulher virtuosa. E a Bíblia fala, mulher virtuosa, quem a achará? Mas na grande mídia, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, os ídolos são aquelas pessoas que todo mundo quer ser igual, pelo menos todos que não conhecem a palavra de Deus. Há também o culto ao prazer.
que é uma sociedade hedonista, uma sociedade que gira em torno do prazer. E este culto ao prazer, esse hedonismo, vai levar o homem amante dos prazeres, amantes do sexo ilícito, impróprio, imoral e ilegítimo, escravo de todas as formas de vícios possíveis, de drogas, de bebida, do álcool e tantas outras misérias. No tópico de número 2, nós vamos estudar acerca da revolução do pensamento humano. Você precisa ter em mente que até antes da Reforma Protestante, o mundo girava em torno da ciência. Galileu Galilei, naquela ocasião, nos seus estudos, ele compreendeu que a Terra girava em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. E a visão religiosa era que o universo girava em torno da Terra, e ele teve que se retratar. Então houve, vamos dizer, uma revolução, uma mudança drástica. Quando as porteiras se abriram, o discurso religioso não passou mais predominar sobre a sociedade daquela época. Então a ciência, a filosofia, ideologias, o conhecimento, a produção do saber, ela deu um salto muito grande a partir da Reforma Protestante. É sobre isso que nós vamos falar, mas esta revolução, ela deixou Deus de fora do seu desenvolvimento da ciência. E o resultado disso nós vimos. A Primeira Guerra Mundial se deu na Europa. A Segunda Guerra Mundial também se deu na Europa. Foi uma produção de ciência voltada para o homem, destituída do temor de Deus. Renascentismo foi um período de reformulação do saber humano. A partir de então, este estaria centrado no homem e não mais em Deus. Seu início se deu na Itália por volta do século XIV e influenciou toda a Europa. De acordo com esta filosofia, a lógica e a ciência definiriam o que deveria ser debatido e investigado. Desta forma, o saber centrado em Deus seria algo considerado como arcaico e obsoleto, já que Deus e seus correlatos não poderiam ser comprovados pela ciência do homem. O renascentismo, ele vai trazer uma ideia de renascimento. É alguém que, como se abrisse as portas agora e falou, agora nós estamos livres. Nós não estamos mais sujeitos ao discurso religioso, aquele discurso quando dava um raio, um trovão, era Deus mexendo na mobília, quando dava tempestades. Então, tudo era explicado até então sobre a ótica da religião. Daí nós precisamos entender os males. Era a superstição, era a crença no purgatório, a crença de comprar as indulgências para libertar aqueles que morreram, que estavam presos no purgatório. Então havia muita misticismo, tá certo? Muitas crendices dentro desse contexto. Então o homem agora ele se vê livre. Agora o homem agora ele vai se voltar para o discurso científico, o pensamento científico, tá bem? E esse renascentismo, esse renascimento do ser humano, da espécie humana, ele agora estaria centrado no homem e não mais em Deus. Até então, o mundo viveu sobre o discurso religioso centrado em Deus. Agora, o homem se apegaria ao discurso científico, à produção científica, tendo agora o homem como centro de tudo. E esse movimento ele vai se dar na Itália, né? E dali vai se espalhar por toda a Europa no século
Agora, de acordo com com o renascentismo, esse movimento, a lógica, a razão e a ciência definiriam o que de fato deveria ser debatido e investigado. Daí você vai compreender que a ideia de Deus, a religião, foi abandonada. A reprovação do catolicismo romano e todos aqueles séculos de repressão, meu amado, criou naquela sociedade uma verdadeira aversão à religião, a qualquer coisa que fosse dita como santa, a qualquer coisa que fosse dita como pecado. O homem se libertou. E dentro dessa filosofia baseada na lógica, na razão e na ciência humana, Deus, céu, inferno, demônio, isso não seria tema de pesquisa, de estudo. Esse pensamento era considerado retrógrado, arcaico e obsoleto, uma vez que não poderiam comprovar a existência de Deus pela ciência, mas também pela ciência não poderiam comprovar a inexistência de Deus. Dava-se início ali àquele período chamado como renascentismo, onde houve também um grande salto das ciências produzida pelo homem, que ficou reprimido durante séculos pelo discurso religioso da Igreja Católica. O humanismo foi um movimento decorrente da Renascença, segundo a qual o homem era a medida exata de todas as coisas e, por esta razão, ele teria a prerrogativa para definir seus próprios valores éticos e morais. Desta forma, o saber acerca de Deus seria coisa do passado e, por isto, deveria ser abandonado. De certa forma, a força deste movimento se deu por conta da tirania do catolicismo romano. Até então, a ciência e o mundo estavam subjugados pelo poder político e econômico da Igreja Católica. É fácil você compreender a razão da Renascença, a razão do humanismo, do iluminismo, que nós vamos falar mais adiante. Esse movimento ele é decorrente da Renascença, ou seja, um novo saber, uma nova era, um renascimento, um recomeço, tá certo, querido? Então, esse movimento vai compreender o humanismo, que tudo estava centrado no homem, valorizando os potencial humano, intelectual, a produção da ciência, a evolução. Acreditava-se naquele momento que a evolução da ciência, do saber, do conhecimento, iria acabar com as injustiças sociais, com os conflitos, com guerras, porque o homem se tornaria um ser mais civilizado e mais humano, tá bem? E ele também agora não dependeria mais da igreja, do Papa, para definir para ele o que era certo, o que era errado, o que era ético, o que era moral e imoral. Esse homem, o humanismo, dá a ideia agora que nós estamos no controle. Nós criamos a nossa Babel, chegamos no topo do céu e daqui nós podemos ditar as nossas regras, os nossos valores e os nossos princípios. Então você vai entender que dentro desse contexto, o saber acerca de Deus seria considerado algo do passado, algo ultrapassado, algo maligno, tá certo? Então ele deveria ser abandonado. Então o que deu força para esse movimento foi justamente o desinteresse, vamos dizer, aquele período de repressão do catolicismo, porque o mundo estava subjugado pelo poder católico em relação ao poder político, poder econômico, o poder da educação, que era a igreja que fornecia a educação, e era caríssimo, tá bem? E a igreja que produzia ciência, qualquer forma de saber e ciência fora da igreja era perseguido pelo Papa e muitas pessoas morreram. Então o humanismo ele vai estar centrado no homem e não mais em Deus. Iluminismo e pós-modernismo.
O iluminismo se deu entre os séculos 17 e 18. A ciência passou a ser vista como uma nova forma de iluminação humana. De acordo com esta filosofia, o homem não mais dependeria da pseudo-iluminação da religião. No século XVIII se deu o pós-modernismo, movimento caracterizado pela negação dos valores divinos absolutos, pela coisificação do ser humano e a inversão de valores. As pessoas passaram a ser tratadas como coisas e as coisas deixam de ser apenas desejadas e se tornam o objeto da adoração. O ser humano se tornou um objeto de prazer e nada mais. Aí, meu amado, esse é o grande problema da humanidade, quando ele se julga agora livre de Deus, livre para fazer as suas escolhas. Meu amado, o que é que nós vamos perceber nisso? Que o iluminismo ele vai se dar no século XVII, entre o século XVII e o século XVIII, aqui recente, lá por volta do ano 1700, mais ou menos, 1600 ao século 1800, mais ou menos, tá certo? Nesse período, a ciência passou a ser vista como uma nova forma de iluminação. Então, vem essa ideia de iluminação, colocou iluminismo. O homem agora está sendo iluminado pela mãe ciência. A ciência, ela toma agora o status quase que de Deus. E nós vimos esse fenômeno, por exemplo, no período da pandemia, onde o mundo parou por conta da pandemia, economia, política, saúde, educação, comércio, indústria, o mundo foi abalado, as relações entre as nações foram abaladas, né? Pessoas não podiam sair pelas ruas, então a ciência parecia como uma deusa que iria trazer a solução para evitar a extinção da espécie humana. Então naquela época havia esta visão, essa compreensão que a ciência, ela que estaria iluminando as mentes e os corações, conduzindo o homem para um progresso, para a evolução. De acordo com esta filosofia, o homem não iria depender mais da pseudo-iluminação da religião, a pseudo-iluminação do catolicismo romano. É semelhante àquela menina que talvez foi abusada pelo pai, violentada pelo pai, e ao se ver livre dele, como foi o caso da sociedade da época, passa a odiar, desprezar qualquer imagem paterna, qualquer coisa relacionada a pai, a imagem paterna. Foi justamente o que aconteceu nesse período do iluminismo, da renascença, tá certo? Depois desse período, nós vamos nos deparar lá com o século XX, que é contemporâneos nossos aí. Século XX se deu aí o pós-modernismo, tá certo? A era da tecnologia, da comunicação, do computador, do smartphone, a ciência vai evoluindo, tá certo? Então vai se dar esse período conhecido pelos historiadores e filósofos como pós-modernismo. Era um movimento caracterizado pela negação dos valores absolutos divinos, tá certo? Então o mundo não está mais centrado na pessoa de Deus, voltada para Deus. O mundo não está mais dentro de dependência do discurso religioso. A ciência agora dita o que pode, o que deve, o que não deve ser discutido. O homem não quer mais viver subjugado, dominado pela religião, o absolutismo daquela época da religião católica, tá certo, querido? Então, o que acontece nesse período? É a coisificação do ser humano. O homem é vendido como escravo, o homem, a mulher, a imagem da mulher se torna atrelada à questão da sexualidade, objeto do desejo. As pessoas passam a amar as coisas, idolatrar bens de consumo, carro, casa, os bens, os seus empreendimentos, smartphone, isso tudo se torna objeto do desejo, objeto da adoração. Então temos aí
as produtoras de vídeos, o marketing, que vão trabalhar inculcando na pessoa vamos dizer, o consumismo excessivo. As pessoas passam a amar as coisas e usar as pessoas. As pessoas são aquelas que nós precisamos. Nós usamos as pessoas para alcançar os nossos objetivos, para se dar bem na vida. É o que Bauman vai descrever como sociedade líquido. Nada é permanente. As relações humanas também se tornam líquidas. O casamento, que até então durava por toda uma vida, 50 anos, 40 anos, nós vemos aí o casamento se dissolvendo nos Estados Unidos. Então as pessoas passaram a ser tratadas como coisas que podem ser substituídas. Não deu certo nesse casamento, eu vou tentar com uma próxima e aí vamos ver. Relacionamentos líquidos, volúteis, que se desfazem com muita facilidade. Então nós vamos ver a coisificação do ser humano, as coisas se tornam objeto da cobiça, da adoração, e o ser humano, que era a imagem e semelhança de Deus, a obra-prima da criação, se torna nada mais do que um objeto do prazer e algo que pode ser usado. No tópico 3, nós vamos falar agora sobre tipos de idolatria. Existe a idolatria religiosa, a idolatria do corpo, a idolatria ao prazer. Então, existem vários tipos, e a idolatria do coração, tá certo? Poderíamos enumerar várias outras, mas vamos falar somente de 3 nesse tópico. Idolatria da autoimagem. Toda pessoa idólatra de si mesma pode ser definida como narcisista, pois sua prioridade é ser grande aos olhos dos outros, tudo faz por conta do seu exibicionismo, é fria para com os outros e não se relaciona bem com as demais pessoas. É extremamente egocêntrica, se necessário for, fará de tudo para se dar bem na vida, ainda que isto custe a dor, o sofrimento e a morte de alguém. Não se trata de alguém que tem uma autoestima, e sim de um idólatra de si mesmo e um psicopata social. O que é a autoimagem, a idolatria da autoimagem? Conta-se a história de Narciso. Ele era um rapaz muito belo, de uma beleza incomparável, mas até então ele nunca tinha visto sua imagem refletida num objeto, num espelho. Ele nunca teve acesso à sua imagem. As pessoas ficavam maravilhadas com a sua beleza. Certa ocasião, quando ele se deparou com um rio, que ele parou para beber água, ele se deparou com a sua imagem refletida na água. E desde então, ele passou a adorar a sua imagem. Ele ficou apaixonado com o quanto ele era belo, quanto ele era majestoso, quanto ele era sublime. Meu irmão, não é pecado nenhum ser elogiado pelas pessoas. Agora, meu irmão, é uma idolatria se valorizar a si mesmo, idolatrar a sua própria imagem, tá certo? Saddam Hussein, lá no Iraque, ele tinha estátua de si mesmo. Então nós vemos aí o homem sempre desejando ser adorado. Pessoas querem sair do anonimato e se tornarem estrelas da música, do cinema, da arte, do YouTube, do TikTok, do Facebook, do YouTube, para serem adoradas, tá bem? O narcisista, o idólatra de si mesmo, ele tem como prioridade a grandeza, ele quer ser grande aos olhos dos outros. E Jesus vai dizer que aquele que quer ser grande seja o menor dentre todos. O narcisista, o idólatra, ele faz tudo por conta do seu exibicionismo. Ele gosta de aparecer, ele gosta de ostentar a sua supremacia, a sua superioridade em relação aos demais. E isso nós observamos que aconteceu com José. Alguns acham que José, o que foi para o Egito, filho de Jacó, ele era simples, imaturo, mas não podemos esquecer que ele era exibicionista. O idólatra de si mesmo é a pessoa
fria, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, com as demais pessoas. É aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. É uma pessoa extremamente egocêntrica, que para alcançar os seus objetivos, suas metas e a sua finalidade de ser feliz, ela vai pisar nas pessoas, ela vai tirar vantagem, ela vai usar as pessoas. É o que pode ser definido não como alguém que tem uma autoestima, mas é um idólatra de si mesmo e um psicopata social. Ele não consegue perceber, se dar conta da dor e o sofrimento que ele causa nas pessoas. Ele não consegue sentir um pingo de remorso. O que a sociedade, os filósofos, a psicologia vai definir como psicopata social, a Bíblia vai dizer como um idólatra de si mesmo ou um amante de si mesmo. Idolatria no coração. Trata-se de alguém extremamente apegado às coisas, aos bens e aos prazeres desta vida. Para ela, a vida se limita em ter, possuir e acumular as coisas. Apesar dessas características se referirem ao homem natural, vale ressaltar: muitos que dizem servir ao Senhor também são assim. Apesar da aparência de piedade, seus corações são idólatras, amantes de si e de nada abrem mão em prol do reino de Deus. A idolatria no coração, ela é difícil de ser identificada. Não é igual aquela pessoa que se prostra diante de uma imagem de escultura. Há pessoas que, não, eu não sou idólatra, talvez você não adora uma imagem de escultura, mas você guarda no seu coração o que é o amor, o apego excessivo para com as coisas. Aí alguém compra o carro e põe lá propriedade de Jesus, mas o carro nunca pode socorrer alguém que está passando mal. Não leva ninguém para a igreja, não leva ninguém para as vigílias, para a oração. A pessoa tem verdadeiro apego às coisas, aos bens e aos prazeres da vida. É igual aquele jovem rico que foi ter com Jesus: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a salvação? Jesus identificou a doença da idolatria no coração. Ele tinha um apego demasiado aos bens, à riqueza, à qualidade de vida e ao bem-estar que ele vivia. Jesus falou: olha, vai lá, vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. Jesus estava dando para ele, meu irmão, uma receita: vou te curar dessa idolatria que você tem. O que ele fez? Ele ficou triste e deprimido. E o que nós vemos? Que apesar dessas características se aplicarem muito ao homem natural, ao pecador, irmão, tem muito crente idólatra. Crente que não dá dízimo, crente que não dá oferta, crente que não produz na obra de Deus, crente que não é um peso morto na obra de Deus, é crítico, vamos dizer assim, pelinha, tem aparência de piedade, mas o coração é idólatra, é amante de si, acha que a igreja, o pastor, tudo tem que girar em torno dele. Ele não faz nada em prol do reino de Deus. Cuidado. Se você tem essas características, você tem a idolatria no seu coração. Idolatria sexual se refere a alguém que é escravo dos seus impulsos sexuais. De tanto se envolver com práticas sexuais ilícitas, esta pessoa se torna insaciável. Isto é, por mais sexo que faça, nunca alcançará a satisfação pessoal. Este vício pode se iniciar a partir de imagens imorais, logo após vem a masturbação, a seguir o ato em si. A partir de então, a pessoa desenvolverá o desejo intenso de praticar todas as formas de sexo possíveis, com pessoas do sexo oposto e até com pessoas do mesmo sexo. A teologia usa o termo de idolatria sexual. A psicologia vai dizer isso como compulsão sexual. São termos diferentes, mas que têm a mesma conotação vista sobre realidades distintas.
O que é o idólatra sexual? É alguém que é dominado, que é escravo dos seus impulsos sexuais. É alguém que é dominado. Se ele sente o desejo, ele quer, ele faz. O ser humano, ele é o mais depravado sexualmente que existe na Terra. Porque até a leoa, ela só vai ter o ato sexual com o leão quando ela está no cio. A cadela, a cachorra, ela só vai ter o ato sexual com o cachorro quando ela está no cio. Então aquelas músicas que falam só as cachorras, as vira-latas e denegrindo a imagem da mulher, essas mulheres não podem nem ser comparadas à cachorra, porque a cachorra ela respeita o ciclo do seu o quê? Quando ela está na sua libido, quando ela está no cio. O ser humano não. É onde surgiu a ocasião, é na rua, é no bar, é em qualquer lugar, em casa, em lugares públicos, escondidos, ou seja, o homem ele não tem pudor, é o mais depravado. Então, esta pessoa é aquela pessoa escrava dos impulsos dos seus impulsos sexuais e de tanto se envolver com práticas sexuais ilícitas, esta pessoa é insaciável, ela nunca consegue alcançar o prazer desejado. Ela faz sexo com várias pessoas, com vários parceiros, e isto, meu irmão, não a satisfaz, não vai saciá-la. E o mais importante, esse tipo de vício, irmãos, o seu começo, ele se dá a partir de imagens imorais pornográficas. Aquelas imagens que alguém manda no WhatsApp, tá lá no Instagram, que tá lá no Facebook, aqueles sites, ali a pessoa ele vai ver, vai cobiçar, vai desejar, ou seja, é o pecado. Ele cobiçou, achou agradável e desejável, como foi o caso de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então ali ele vai entrar primeiro com o quê? Concupiscência dos olhos. Logo após, ele não vai ficar satisfeito. Ele vai entrar para a prática da masturbação. E depois ele não vai ficar satisfeito com a prática da masturbação. Ele vai cometer o ato sexual, ele vai desejar cometer o ato sexual. Então, a partir de então, essa pessoa ela vai se envolver, vai desenvolver um intenso desejo de praticar todas as formas de sexos possíveis. Sexo com mulher, sexo com homem, sexo com pessoa do mesmo sexo, sexo oposto, sexo com criança, zoofilia e até, meu irmão, em rituais macabros, sexo com defunto, tá certo? Necromancia, tá certo, meu irmão? Então, meu irmão, existe coisa terrível, a idolatria sexual, que a ciência, a psicologia vai definir como compulsão sexual. Muitos famosos, muitos atores, pessoas aí com a imagem pública são compulsivos sexuais, tá bom, meu amado? Meu irmão, encerramos aqui. É muita informação, é muita coisa histórica. A minha oração é que o Espírito Santo venha completar aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Se você desejar esse material em PDF para auxiliar a sua produção de conteúdo para ministrar a lição, eu te faço o convite a fazer parte do grupo dos mantenedores desse canal. Sempre ao final do vídeo tem o meu telefone, do meu WhatsApp, você para ali, dá uma pausa, anota, me procura no privado, no WhatsApp, fala, irmão Mauro, eu quero fazer parte dos mantenedores desse canal, eu quero receber esse material em PDF e eu vou conversar com você em particular. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada. Meu Deus, nós não acreditamos na renascença com a força que ela foi idealizada, imaginada. Não acreditamos no humanismo, no iluminismo. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor é o Pai da revelação. Nós acreditamos no novo nascimento em Cristo Jesus. Muito embora o poderio católico da época tenha dado razões para o iluminismo, o renascentismo e o humanismo, nós entendemos que nós dependemos do Senhor.
O Senhor é a fonte da bênção, o Senhor é a fonte da vida, o Senhor que oferece a salvação, e nós queremos trilhar esse caminho, caminhar junto ao Senhor rumo ao céu. Perdoa os nossos pecados e santifica as nossas vidas. Prepara-nos para o encontro com teu Filho por sobre as nuvens, pois nós assim te oramos e agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste, não? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. O encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.